Graças a Deus. Deus abençoe todos vocês, meus amigos. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação e alertar a todos com respeito à vontade de Deus para as nossas vidas. É suposto que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós o consideramos o nosso Senhor, o nosso Salvador, que perdoa os nossos pecados, salva a nossa alma, mas o nosso Senhor, sobretudo, quer dizer, voltamos à comunhão com o eterno Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como aconteceu, por exemplo, na época de Adão e Eva, eles foram expulsos, eles morreram para Deus. Por quê? Se separaram para Deus, porque desobedeceram, fizeram a vontade deles ao invés de fazer a vontade de Deus. Comeram do fruto proibido e então todos nós sofremos as consequências. Então, quando alguém volta para Deus, meu Deus, me perdoe, eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio em ti. Quando essa pessoa é salva, recebe o Espírito Santo, antes disso, ela faz a escolha de servir ao Senhor. Ele se torna o Senhor dela, quer dizer, ele que vai fazer vontade dele na nossa vida. Nós vamos fazer vontade dele aqui na terra. Então, isso é um ponto pacífico. Então, quando a pessoa entrega a vida para Jesus e faz dela o seu Senhor, então ela se torna serva, ela vai obedecer à sua voz. Jesus disse assim, olha só, bacana, com respeito a esse tema. Jesus disse assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que significa não crer no nome do unigênito Filho de Deus? Deus mandou o Filho dele dar a vida dele para salvar aqueles que creem nele, que o aceitam como Senhor. Então, através de Jesus, Deus só tinha um filho. Deus só tinha um filho, o unigênito. O único filho, que é Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus por nós, quando cremos que ele morreu por nós, deu a alma, a vida dele por nós, pela nossa, então nós somos salvos. Isso significa que o Espírito Santo vem sobre nós e nos gera uma nova criatura. Jesus disse, aquele que nasce da carne é carne. Eu nasci da carne neste mundo. Mas quando aceitei Jesus, quando entreguei a minha vida para ele, assumi um compromisso com ele, então ele me fez filho de Deus. Então, Deus deixou de ter um filho, que era Jesus,
e também ganhou a mim. Então, em Jesus, eu sou filho de Deus. E você também. Então, cada pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, então, não é condenado. Por quê? Porque em Jesus nós somos salvos. Em Jesus tornamo-nos filhos de Deus. Obviamente, isso é obra do Espírito Santo. É Ele que vem sobre nós e nos gera uma nova criatura. Jesus disse também lá no capítulo 3 de João que o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito Santo é Espírito, quer dizer, é espiritual, é um ser divino, é filho de Deus. Pode chamar Deus de Pai, porque é filho. Por isso também, na oração, Jesus ensinou os discípulos: vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer, pode chamá-lo de pai porque ele vai ouvi-lo. Por quê? É filho. Então, aí você vê a diferença entre os que são e os que não são filhos de Deus. Tem que haver uma diferença entre os... Deus fala lá em Malaquias: vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tem que haver essa diferença. Então, essa diferença é vista justamente com essa condenação. Quem nele crê, quem crê no Senhor Jesus, entrega a sua vida, casa com ele, quer dizer, assume a fé nele neste mundo, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Mas quem não crê já está condenado. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que condenação é essa? Que condenação é essa? Aqui, já está condenado. Aí depois ele diz assim: e a condenação é esta. Olha só. E a condenação é esta: que a luz, referindo-se a Jesus, eu sou a luz do mundo, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras, obviamente as obras más, não sejam reprovadas. Muito importante isso, você ler, amiga, e meditar e pensar, porque nós somos condenados ou nós somos salvos? Quem é condenado por conta de tomar a decisão de rejeitar aquele único que pode salvá-lo. E quem é salvo é aquele que aceita, não só dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador, mas assumir essa aceitação, como casamento. O casamento é uma analogia com a entrega para Jesus, da vida para Jesus. Porque quando nós nos casamos, ninguém obriga a gente a casar. O casamento é uma coisa pessoal, da vontade pessoal. Então, você encontra outra pessoa, você ajusta os seus pensamentos com os dela, e então vocês
resolvem casar, que quer dizer, vocês se tornam uma só carne. Você entrega a sua vida para ela e vice-versa. Então, naquele compromisso que se faz no altar, aquele compromisso assumido no altar, perante Deus, como testemunha principal, aquilo ali é eterno, acabou. Quer dizer, é terreno, né? Na eternidade é outra coisa, mas aqui na terra ele representa Jesus e ela representa a igreja de Jesus. O noivo e a noiva. Então, quando se entrega, os dois se tornam uma só carne, uma só carne. Quando se entrega a vida para Jesus, é a mesma coisa. É um compromisso assumido de parte a parte, da parte dele para conosco, da nossa parte para com ele. Quando nós nos entregamos a ele, ele é espírito. Então nós, para fazermos isso, nós temos que, em espírito, entregar nossa vida para ele, quer dizer, nossa mente, nosso intelecto, nosso racional, a nossa vontade. Então a gente entrega para ele, e aí, como está escrito, aquele que se ajunta com o Senhor, quer dizer, que se casa, que se entrega para o Senhor, é um espírito com ele. Por isso, estas pessoas não são condenadas. Jesus diz aqui, quem crê nele não é condenado. Não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. É o caso, por exemplo, nós sabemos que, eu fiquei sabendo ontem, esses dias aí, que no carnaval, esse último carnaval, as pessoas injetavam vírus de doenças contagiosas e iam vacinando as pessoas durante o carnaval. Quer dizer, passando para outras pessoas o vírus de HIV, o vírus de doenças venéreas, de outras enfermidades, etc. Iam passando de corpo a corpo. E, segundo soube, que uma médica atendeu mais de 100 pacientes que foram contaminadas durante o carnaval. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, como é que pode uma pessoa ser tão má, perversa, de querer fazer o mal a outra pessoa que nem conhece? Que nem conhece. Isso é um absurdo. Pois é, mas foi o que aconteceu. E por que isso aconteceu? Eu recebi a resposta aqui. A resposta está aqui. Está aqui. Aqueles que vivem nas trevas fogem da luz, para que as suas obras não sejam vistas. Então, esses são os condenados, que vivem nas trevas, que fazem o mal, que vivem o mal, curtem o mal, que distorcem a verdade de Deus em mentira. Nós vamos ver nesses próximos dias o que nós temos recebido e vamos passar para vocês. A verdade é que Deus, amiga e amigo, não se deixa enganar ou zombar. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se ele semeia o mal, ele vai colher o mal. Se ele semeia o bem, ele vai colher o bem. A seu tempo, ele vai colher aquilo que ele plantou. E isso é interessante, muito interessante a gente avaliar, porque quando eu estava perguntando, meu Deus, como é que pode isso? Como é que pessoas fazem o mal a outras que nem conhecem? Mas por que fizeram mal? Fizeram mal porque todos estavam na festa de Satanás, na festa do diabo, carnaval. Estava lá? Então está sujeito. A Bíblia diz que Deus
entregou à derrota, ao mal. É isso que eu queria que você entendesse. Presta atenção. Você sabe que quando você lê o Velho Testamento, você vê a história de Israel, o povo separado por Deus, o povo que recebeu a lei, a palavra de Deus, o povo que teve privilégio. Deus escolheu um povo, separou um povo para que o filho dele viesse nascer. Então, os filhos de Israel, enquanto eles eram obedientes à palavra de Deus, eles eram abençoados, prósperos, saudáveis, venciam seus inimigos. Mas quando os filhos de Israel desobedeciam a Deus e se corrompiam e se envolviam com as orgias dos pagãos, dos povos pagãos, então Deus se voltava contra eles também. Olha só. Então, diz assim, lá no texto de Juízes, no capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Os filisteus eram os inimigos de Israel. Então, isso que aconteceu no passado, na história de Israel, acontece na história do cristianismo. Acontece a mesma coisa. A pessoa se diz cristã, mas vai brincar o carnaval. Ora, o que essa pessoa está querendo? Está querendo agradar a Deus? Está querendo entrar na presença de Deus? Não. A pessoa que vai para o carnaval vai para a festa da carne. A festa da carne é a festa do diabo. A carne contraria o espírito e o espírito contra a carne, porque não há comunhão entre a carne e o espírito. Está escrito isso. Então, quando uma pessoa se diz cristã, vai para o carnaval, inclusive, os pais levam as criancinhas para brincarem também o carnaval, estão ensinando, estão cultivando ali o quê? O mal. Estão semeando o mal nas crianças. Quando os filhos crescem e se tornam rebeldes, viciados, drogados, quando os filhos crescem e se tornam maus filhos, o que acontece? Os pais sofrem. Puxa, aí vão para a igreja, oh meu Deus, Senhor e tal. Os filhos vão colher o que foi plantado. Deus entregou Israel na mão dos filisteus, inimigo número 1 de Israel. E Deus entrega mesmo a pessoa que se diz cristã, ele entrega aos seus inimigos. Por isso que a gente faz assim, puxa vida, por que a minha filha, meu filho está nessa vida? Por que faz isso? Poxa, você chora, nós sofremos pelos filhos rebeldes. Só que oramos, jejuamos, lutamos por ele, mas parece que os céus estão fechados, são como bronze, não ouvem. Você pergunta, mas por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus os entregou nas mãos dos inimigos, que é o diabo. O diabo e seus demônios controlam esse mundo. Esse mundo é do diabo. Nós vivemos no mundo do inferno, um mundo sujeito às trevas. E quem crê no Senhor Jesus é livre do poder do inferno, da força do inferno. Mas
se por acaso tornamos a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, nós seremos entregues também a Satanás. Essa é a realidade. Então, esse sofrimento, essa dor, foi o que aconteceu com Israel e tem acontecido. Tem acontecido. Você verifica, por exemplo, com fé, você pode conferir isso, lá em Israel estava sendo feita uma festa de algazarra, um carnaval como o carnaval do Brasil. Estavam entregues à carne, a festa da carne, ainda tinha um Buda lá, tinha imagens lá, estavam dançando e curtindo a imagem dos deuses deste mundo. Então vieram os filisteus e mataram lá, e até hoje a gente está morrendo. Por causa do quê? Aquele povo que conhecia a palavra e conhece a palavra de Deus, aquele povo não creu na palavra. Essa é a realidade. Provocou a ira de Deus. E então veio o que nós temos assistido, que está acontecendo lá em Israel. Sofrimento, morte, para tudo quanto é lado, tanto da parte de Israel quanto da parte dos filisteus, digamos assim. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Deus, está aqui escrito, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal, porque já tinham feito. E toda vez que os filhos de Israel faziam o que era mal, Deus os entregava aos inimigos, aos seus inimigos. Aqui no caso, o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. 40 anos, uma geração viveu sob o domínio dos filisteus. Por quê? Porque aquele povo que conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, estava fazendo o que era mal perante o Senhor. E isso aqui é muito importante falar, porque você vai ver a sua vida. Eu vou analisar a minha vida. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para falar, ensinar aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, se eu tenho juízo, eu vou seguir a palavra de Deus. Eu vou obedecer, porque se eu desobedecer, eu posso cair nessa desgraça de Deus me entregar aos filisteus, quer dizer, ao diabo, por conta de conhecê-lo, de conhecer a Deus e fazer a vontade da carne ou do diabo. Então Deus nos entrega. Deus nos entrega aos nossos inimigos. Não foi só lá nessa época de Juízes, não. Aconteceu também lá em Crônicas. Diz assim: veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. Judá e Jerusalém, a cidade do grande rei. Veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres também. Por isso estiveram em cativeiro. Segundo Crônicas 29, versículos 8 e 9. Veja, minha amiga, meu amigo. E há quem diga assim: eu não creio em Deus. Olha só a situação. Uns são abençoados e os outros são amaldiçoados. Como é que pode? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. Ele
faz o bem, ele salva, ele livra, liberta. Mas se você sai da sua proteção, se você deixa a proteção dele, você deixa de ouvir a sua voz, a sua palavra, você é entregue aos seus inimigos, a quem você está ouvindo. Deus entrega. O apóstolo Paulo fala sobre isso também, com os cristãos. Veja só, isso aqui é interessantíssimo, porque dá uma visão de como Deus trata o seu povo. É que trata com justiça. Diz aqui o texto sagrado. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala: porquanto, está falando do povo de Deus, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Está falando daqueles crentes ou cristãos ou pastores que ostentam um título de bispo, de pastor, seja lá o que for, mestre, alguma coisa assim, profeta, etc. Deus está falando aqui através de Paulo. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, nem lhe consideraram. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. A imundícia, quer dizer, entregou as concupiscências dos seus corações, os entregou à imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou, olha só, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Romanos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 28. Então, minha amiga, meu amigo, o que chama atenção aqui é o verbo entregar. Deus os entregou, por isso também Deus os entregou. Também no Velho Testamento, a mesma coisa, os entregou. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Quer dizer, Deus entrega. Abre mão, tá bom, vocês querem servir ao diabo? Que sirvam ao diabo, vão colher os frutos do seu Senhor.
Então, muita gente morre, muita gente sofre, muita gente geme, muita gente diz que não crê em Deus porque ele é mau. Não! Deus é justo, perfeito. Eu não estou defendendo Deus porque Deus não precisa de defensor, Deus não precisa de advogado, Deus não precisa que ninguém o defenda. A palavra dele já diz tudo. Então, se eu fizer, ou escolher, ou optar, fazer o que é errado, eu vou ser entregue às minhas paixões infames e vou pagar o preço e vou colher o preço. Por isso, eu estarei sendo condenado. Já estarei sendo condenado. Na minha vida pessoal, fracasso, doença, enfermidade, descasamento e todo o inferno que esse mundo apresenta. Mas se eu me mantenho obediente à palavra de Deus, ele me protege, ele me guarda, porque ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Então é obrigação dele, uma vez que ele se entregou para mim, pagou o preço por mim, eu sou dele. Jesus pagou o preço para a minha salvação. Eu sou responsabilidade dele. Então, se eu sigo obedecendo a sua palavra, então é obrigação dele também cuidar de mim. Se o diabo vier, não vai conseguir fazer nada. Não, lembra aquela senhora lá que deu testemunho, que nós colocamos há semanas atrás? Ela tentou durante muito tempo me matar com bruxaria, com feitiçaria, vendeu um apartamento, perdeu um apartamento só em bruxaria, só para acabar comigo. E eu nem sabia, mas Deus me guardou. E não somente ela, mas outros tantos bruxos que se uniram para tentar acabar com a minha vida. É obrigação de Deus cuidar de mim, porque eu sou dele. Eu sirvo a ele, eu obedeço a palavra dele. Então tem que haver sim, uma responsabilidade da parte dele para comigo, como tem que haver uma obediência da minha parte para com ele. Esse é o casamento, essa é a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Israel, com o seu povo. Mas quando o povo quebrava essa aliança, então Deus o entregava aos seus inimigos. Os seus inimigos deitavam e rolavam na desgraça. Então, amiga e amigo, avalie bem a sua vida, porque de repente você chora, geme, padece por uma criatura que vive e gosta das trevas. E você fica chorando, você fica perdendo tempo na sua vida por uma pessoa que Deus entregou já ao mal, à condenação. Porque aquela pessoa não era criança, aquela pessoa sabia da verdade. Aqui você pode ler direitinho que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, é o detalhe, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Quer dizer, eram cristãos também. Então, Israel do passado, do Velho Testamento, hoje é o cristianismo. São aqueles que se dizem cristãos ou crentes, mas que, com certeza, nunca nasceram da água e do Espírito Santo, nunca nasceram de Deus, por isso vivem ou viveram uma vida contrária à vontade de Deus. Nós vamos falar mais a esse respeito amanhã, mas vale a pena você meditar nesse texto, porque aí você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Você vai ver a diferença. E você está nessa diferença. Se você serve a Deus, você pode ter certeza que Deus cuida de você, como Ele cuida de mim. Agora, se você não serve, Ele entrega você
ou se a gente não o serve, ele entrega a gente aos nossos inimigos, às concupiscências do nosso coração, aos desejos impróprios do nosso coração. É uma questão de inteligência. A fé em Deus é uma questão puramente de inteligência, em que você toma conhecimento da verdade e segue-a, e vai colher os frutos da sua obediência. Agora, se você conhece a verdade e não segue, você vai colher os frutos podres da mentira. Aí você pergunta, mas bispo, e aqueles que não conhecem a verdade? Por isso, Deus tem chamado muitos para pregar o evangelho, para que todos venham conhecer a verdade, para que a verdade venha libertá-los. Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta aqui, em nome do Senhor Jesus, se Ele permitir. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.